Bom dia, pessoal! O Coroa de Cabelo Psicodélico está novamente aqui com vocês. Hoje muito feliz, acordei bem disposto, já saí à rua, já corri em volta do quarteirão. Hoje um dia de sol fantástico aqui em Salvador. Vou até mostrar pela minha janela entreaberta. Não vou ficar muito tempo porque não sei se vocês vão se ofuscar com o sol daí de fora. Vejam bem. Estão percebendo o belo sol que estamos hoje aqui em Salvador? Pois é, estou aqui na minha sala, aqui em Simões Filho. Estou aqui ouvindo as primeiras notícias pela televisão e fiquei um pouco preocupado quando ouvi uma notícia que diz respeito aos gastos desse novo governo Lula. O Lula, famoso Lula, né, Lulão? Você é um grande presidente, né? Você hoje é presidente de novo. E eu vi essa notícia e fiquei muito preocupado, porque tem gente cara de pau, né? Muito cara de pau. O TCU tem que ficar de olho aberto, né? Essa notícia que eu ouvi demonstra a cara de pau de muitas pessoas, especialmente esse pessoal lá de Brasília, né? Já estava me referindo aqui ao nosso presidente Lula. O Lula precisa tomar cuidado também com seus ministros, seus eleitos ministros, né? Não sei para que tanto, né? Para que tantos 37 ministrecos? É brincadeira. Mas, como eu não sou o presidente, se o fosse, o Brasil ia progredir, iria ter um câmbio fantástico, iria ter o início da era do trem, das ferrovias. Eu iria transformar, em primeiro lugar, o Brasil de rodovia para ferrovia. Isso seria um marco histórico, porque diminuiria o preço dos produtos, né? Onde haveria produtos em quantidade em todos os pontos do Brasil a baixo custo, porque quando se transportam produtos rapidamente e a preço baixo, o transporte, o preço, logicamente, no fim da linha vai ser menor. Não teríamos inflação, abaixaríamos a inflação grandemente com o sistema de ferrovias, mas em grande quantidade. Não é só uma ferrovia norte-sul, leste-oeste, são ferrovias duplas em todos os estados, em todos os cantos do Brasil, como se faz na Europa, ferrovia. E a dupla linha férrea para que uma linha férrea seja usada com o transporte de mercadorias e a outra linha férrea, logicamente, é para o transporte de passageiros para todos os lados do Brasil, que nós temos aí o preço das passagens aéreas ficou muito caro. Não dá para a pessoa, nem de classe média hoje, usar o transporte aéreo, né? Então a gente faria uma grande transformação no Brasil. A partir de ferrovias, nós teríamos um transporte para a população brasileira em todos os recantos do Brasil. E teríamos produtos a baixo custo em todos os pontos de todos os estados do Brasil.
Esse pessoal que governa hoje o Brasil não tem cabeça, não tem competência mesmo, né? Porque todo mundo sabe, a Europa, os países modernos, todos usam a ferrovia, e o Brasil, com um tamanho descomunal de território, não tem ferrovia, as ferrovias que precisa. Mas o que eu vinha falar aqui hoje não é sobre ferrovia. É a notícia que eu disse a vocês, que eu vi aqui hoje na televisão, quando a liguei. A Lei Rouanet foi feita para auxiliar artistas e projetos de produtores iniciantes que não têm condições de pagar as suas produções. Era praticamente para amadores, para ajudar o amadorismo. E hoje, já há tempos, né? Desde que o Lula fez o primeiro mandato, já faz tempo. A Lei Rouanet foi usada para ajudar artistas e projetos de produtores já ricos, já famosos, com grande nome, que possibilita que eles próprios façam seus projetos com seu dinheiro. E se não tem dinheiro, que procurem os bancos para financiar seus projetos. Não, a Lei Rouanet continua a dádiva, uma dádiva de auxílio aos amigos. Eita, nós! Eita, Cláudia Raia, vai brincadeira. Cláudia Raia, que projeto será que ela apresentou para ter o direito a 5 milhões de reais? Qual será o projeto? Eu acho que isso deveria ser bem esclarecido. Inclusive o TCU precisa ficar de olho como é que se aplica esse dinheiro, e o dinheiro tem que voltar para o Estado. Isso não é um presente, não. Isso é um empréstimo, uma ajuda para que se montem os espetáculos e o dinheiro seja devolvido ao Brasil com uma taxa de juros baixa, lógico, plausível, para que possa ser devolvido para a ajuda aos artistas, à arte brasileira, aos projetos de cultura. Concordo, mas não a artistas já famosos. Para quê? Eles têm possibilidade de financiar pelo nome que ele tem e não precisariam dessas fortunas. Aliás, a Lei Rouanet virou uma ajuda de brincadeira, né? Isso nem dá risada só de pensar, né, como está sendo feito isso. Isso a gente dá risada, né? Qualquer imbecil, quando você conta como é isso aí, você começa a dar risada, né? Como é que você empresta 5 milhões a um nome? Foi emprestado a Cláudia Raia. Deveria ser emprestado a um projeto da Cláudia Raia. Cadê o projeto? TCU, fica de olho, TCU. Senão você, TCU, vai ser responsável no futuro. A grana tem que voltar. Isso não é um presente de aniversário, não. Tem que voltar para o país. Tem muitos artistas iniciando que precisam desse dinheiro. Para que a população fique pasma, a Lei Rouanet teve do governo a complacência de possuir hoje em caixa para uso da Lei Rouanet para artistas famosos, artistas que não precisam disso porque já tem o nome e podem financiar no banco. A Lei Rouanet teve dádiva de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais para jogar fora. Enquanto o agro, meus filhos, o agro, meus amigos, meus irmãos brasileiros, o agro ganhou 1 bilhão, 1 bilhão,
O agro que sustenta o Brasil, 1 bilhão. E a Lei Rouanet, os presentinhos da Lei Rouanet, ganha 10 bilhões de reais. É para dar risada, né? Tem que responder, Lula. Tem que responder. Por isso aí. TCU tem que responder. Isso não pode ficar assim. A lei não foi feita para dar presente, não. A lei foi feita para auxiliar a cultura a projetos que necessitam, porque não podem se financiar a si próprios. E bons projetos, né? Não é qualquer projetinho aí que vai ganhar empréstimo da Lei Rouanet, né? Tem que ver o que é que está se financiando. TCU, fica de olho que vai ser muito criticado se esse dinheiro não voltar para o país. Cláudia Raia, você vai ficar apertado, hein? Foram 5 milhões que você vai ter que devolver de qualquer forma. Senão a turma vai cair em cima de você. Faça um bom projeto. Faça um bom uso desse dinheiro, porque tem que produzir frutos. Senão você não vai poder pagar, se o projeto não receber frutos. É isso aí. Hoje, quando eu levantei com essa beleza de sol na minha porta, na minha rua, na minha casa, fiquei entusiasmado porque também estava me sentindo muito bem. Estou me sentindo muito bem. Não estou gaga não, Lula. Não estou gaga não. O tal do Alexandrinho Morales disse que quando ele vê notícias e falas de pessoas idosas, falas esquisitas de pessoas idosas, ele já, de início, ele já desconfia da idade do cara. Oh, Alexandrito de Morales, nós temos, eu, por exemplo, 80 anos, mas são 80 anos de experiência, de muito estudo, viu, Alexandrito? Muito estudo. Uma pena é você, né? Que ainda é um jovem e pelos atos que você tomou de rasgar a Constituição várias vezes, você parece mais um psicopata, né? Nós idosos somos meio esquisitos porque já vivemos muito. Já temos a graça de Deus de ter aprendido muita coisa, até a falar assim, sem medo, porque estamos dentro da lei, né? A livre expressão nos libera de falar como eu estou falando. Você não pode achar ruim que te critiquem assim. Na Grécia, o teatro de rua foi inventado para criticar aqueles governos que roubavam naquela época, porque o roubo já existe desde que o homem, desde Adão e Eva, né? Desde aqui no Brasil, desde a colônia, sempre existiu. E o doutor, olha, estou rindo, Alexandrito, estou dando risada, Alexandrito. Não é minha idade não, que eu não estou gaga não, Alexandrito. Eu sou um ator, formado pela Escola de Arte Dramática de São Paulo, a maior escola de teatro do Brasil. E eu era um bom comediante. E agora tiro sarro, quando posso, de vocês que não são gagás. Vocês acham que não são gagás. Com essa pouca idade que vocês têm, vocês fazem coisas que ultrapassam o limite do ridículo. Ai, meu Alexandrito Morales, hoje vou ficar por aqui, porque não quero me alongar muito. Mas eu vou ainda dizer muita coisa aí, Alexandrito. E vocês que estão com medo, tentando mudar aí o marco da internet, querendo atropelar a lei da livre expressão, vocês que estão amedrontados, estão apavorados com o que se diz na internet. Amigo, vou te explicar uma coisa. Quando você for criticado, você tem que aguentar. Você tem que aguentar, tem que ter ânimo e força para aguentar. Se você acha ruim alguma crítica, processe a pessoa,
que está te criticando. Prove a ele durante o processo que você é honesto, que você está certo dentro da lei. Prove no processo. Processe a pessoa. Processe a mim, que estou dizendo que você parece um psicopata. Eu não estou falando que você é um psicopata. Estou dizendo que com os atos que você tomou aí nessa eleição de 2022 para cá, os atos que vocês, não só você, como todos esses teus amigos aí do STF, têm tomado, vocês parecem psicopatas. Me processe porque estou dizendo isso. Vai ser difícil você ganhar. Porque se vocês ganharem aí corporativamente, eu vou a uma corte internacional. Vou ficar famoso aí, Alexandrito. Não se preocupe com críticas, que isso é normal de uma vida democrática. Quando alguém te criticar erradamente, que você achar que você foi atingido injustamente, não só você, Alexandrito de Moraes, mas todos aí do governo, porra, me processa. Processa a pessoa que está caluniando vocês. Processem. Esse negócio de mudar a internet, vocês estão loucos. Vocês estão debilóides mentais. Querer controlar o que falam as pessoas, querer controlar, obrigá-lo que elas falem o que vocês querem. Isso não é contra a lei, não. A crítica, o jornalismo é para isso, para criticar as coisas erradas que os governos fazem. Vocês têm que aguentar. Façam corretamente e ninguém vai falar coisas erradas de vocês, não é? Pronto, dei meu recado hoje essa crítica da Lei Rouanet, né, Cláudia Raia? Cuidado que você vai ter que devolver. Faça um bom projeto para faturar bastante, viu? Porque vão ter que devolver. Senão você vai cair no papo da população da internet também. E é terrível, viu, Cláudia Raia? E eu sou formado pela Escola de Arte Dramática, viu, Cláudia Raia? Eu poderia fazer uso para montar um projeto, só que eu me retirei da profissão quando percebi, no início de carreira, que existia tanta sujeira no meio. É uma pena, né, Cláudia Raia? Muita sujeira. Você foi uma boa atriz, você é de fato uma boa atriz, mas deveria pensar na situação do Brasil e ser correta com os teus semelhantes e perceber o que eu disse, perceber a crítica, a profundidade da crítica, que a Lei Rouanet de fato foi feita para auxiliar produtores que estão iniciando. Você tem nome, Cláudia, você tem um grande nome. Você fez teu nome, graças a Deus, né, Cláudia Raia? Por tua arte, por tua boa competência. De fato, você o é. Uma boa atriz, uma boa artista. Ninguém vai discutir isso. Você, inclusive, mereceria. Se você montar um bom projeto e fizer a coisa honestamente, você merece todo o respeito. Então, eu hoje levantei querendo fazer essa crítica não a Cláudia Raia diretamente, porque ela fez o papel dela. Eu fiz a crítica ao governo de como usa o dinheiro da população brasileira. E fiz a crítica também ao Alexandrito, porque essa notícia de que vão querer controlar a internet é piada, né, Alexandrito? Para de fazer piada, Alexandre. Você não é artista, não. Você não sabe mentir. Quando você abre a boca, mesmo sendo um professor de filosofia, sei lá o que você é tudo menos ministro. Você não tem condições de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, vou alongar um pouquinho de novo essa crítica, um minutinho a mais, para dizer que ministro do Supremo Tribunal Federal deveria ser escolhidos entre desembargadores.
Ministro tem que ser a lei suprema, o jurista supremo do país. O nome já diz, Supremo Tribunal Federal. São os supremos. Não é qualquer advogadozinho aí de porta de cadeia, como tem aí vários, que vão poder ser ministro de um Supremo. Não tem capacidade, vocês não têm capacidade para isso. Viu, Toffoli? Você não tem capacidade para isso. E todos aí, esse que vai agora se aposentar, esse maluco aí, o Lewandowski, que todo mundo sabe da miséria que ele tem feito, já vai tarde, viu, Lewandowski? Já devia ter saído há muito tempo. Então eu digo que o Supremo Tribunal Federal, esses cargos, deveriam ser ocupados por desembargadores. Rapaz, mas isso é uma coisa lógica. Escolher entre advogados de porta de cadeia e entre desembargadores, todo mundo sabe, até alguém que nunca estudou nada, está na cara que vai dizer: o coroa de cabelo psicodélico tem razão. Tem que ser desembargador para ocupar esses cargos, meus amigos. Viu, Lula? Quando escolhe um desembargador. Senão você também vai continuar chamando, além de outros nomes que você recebe, você vai ser chamado também de incompetente, de maluco. Ministro do Supremo tem que ser desembargador, meu caro. Desembargador, meus amigos. E vocês, desembargadores, critiquem isso. Se levantem, comecem a falar. O brasileiro não fala nada. Houve aí, nesse ano, aí, nas eleições de 22, houve aí uma tragédia fantástica. E aceitaram. Estão aceitando o que aconteceu. É absurdo. É um absurdo, viu, brasileiros? Eu fico arrepiado. Mas eu já estou com idade, vão dizer que sou gagá. O Alexandrito deve estar dizendo que sou gagá. Eu até chamaria o Alexandrito para fazer uma discussão aí, uma palestra sobre, já que ele é professor de filosofia. Eu não sou filósofo. Eu tenho um filósofo em casa, professor de filosofia também. Um filho meu de São Paulo, o mais velho, é professor de filosofia. E já que dizem, se não me engano, né? Acho que eu ia dizer que seria professor de filosofia, o Alexandrito aí. Eu até chamaria ele com toda a coragem para uma conversa, um diálogo, uma palestra conjunta aí sobre termos filosóficos. Eu estudei pouco, né, filosofia, estudei um pouco, sem falar em nomes, né, porque são tantos bons filósofos. Mesmo assim, eu tenho algo a dizer que nem a filosofia, nem a religião, muito menos a política, conseguiu livrar o mundo dessa idiotice que se faz dentro do mundo político. Os homens políticos, eles não querem saber de ninguém, em todos os países do mundo. O político não se elege para arrumar nada, ele faz algumas coisinhas aqui, uma coisinha ali, o trivial. Alguns são até, se adiantam e fazem algumas coisas boas no mundo afora aí, mas são raros. Os políticos em geral lutam, quando entram no primeiro dia de mandato, começam a lutar para se reeleger, e gastam o tempo com isso. E o país que vai para as favas. Cadê os projetos ferroviários brasileiros? Cadê as ferrovias, que é o que salvaria o Brasil desse marasmo político? Agora eu vou encerrar porque eu gosto muito de falar. Eu sou um falador, sou espanhol, brasileiro naturalizado. Eu posso falar porque me naturalizei brasileiro. O Ministério da Justiça daquela época me deu o título de brasileiro naturalizado.
Então não podem dizer que eu sou de fora, que vá para o meu país, como já disseram muito algumas vezes nas minhas críticas na internet. Não, eu sou um brasileiro naturalizado, eu tenho 5 filhos brasileiros, casado aí com brasileira. Então eu estou na minha pátria, na minha segunda pátria, mas é minha pátria também. E brigo mais pelo Brasil do que muitos brasileiros natos. Eu já disse isso 2 vezes na internet. Brigo sim, eu brigo. É a terra dos meus filhos. Eu vou partir como todos vamos partir um dia e vai ficar para eles a terra, para os seus filhos, para os netos. O Brasil continua. Nós partimos, mas o país, a nação continua. Até outra vez. A próxima vou fazer uma palestra cômica, bem mais cômica, mais para dar graça e que se entenda bem esta cabeça do coroa de cabelo psicodélico. Tá custando enrolar. Não penteio para ver se ele enrola, mas tá difícil. Um bom dia para vocês. Minhas desculpas àqueles possíveis brasileiros que eu tenha atingido sem querer. Vejam bem o limite das minhas críticas, percebam o alcance delas e os nomes que eu disse. O resto não é atingido pelas minhas críticas. O resto, mesmo que sejam auxiliares do governo, eu não me referi a ninguém. Espero que todos percebam esse alcance e que façam bem seus trabalhos, porque a nação brasileira precisa de bons políticos, como o mundo inteiro precisa, de bons políticos, que em algum momento da história da humanidade, esses políticos mundiais, mundanos e mundiais, consigam entender que política não é para si próprio, não é para se alavancar a vida pessoal. A política, nós temos a responsabilidade, não é que eu não sou político, mas os políticos têm a responsabilidade de milhões e milhões de brasileiros e bilhões de habitantes deste planeta no mundo inteiro. Então é dos políticos que dependem a vida de bilhões de pessoas. A responsabilidade está nos ombros de vocês políticos e deveriam ter medo do que fazem. Porque quando a gente parte daqui, a gente vai para algum lugar. Vai mesmo. Deus não faria esse mundo aqui para nada. Pode crer, eu também sou místico e tenho já vários exemplos, com certeza absoluta, de que existe um mundo superior. Que os espíritos vamos todos para lá. E seremos bem recebidos ou mal recebidos. E o problema lá é grande, viu? Não é um probleminha como esse da Terra. O problema lá é grandioso. Para lá não levamos nada. Levamos a nossa honra e o nosso trabalho em prol da humanidade. Um bom dia para vocês. Fiquem com Deus. E a qualquer momento eu vou soltar outra palestra. Agora eu pretendo fazê-la um pouco mais cômica, para alegrar aqueles que me assistirem. Bom dia.